A gente não precisa mais ficar sonhando com um filme sobre tudo que a Britney Spears passou na carreira, porque essa história finalmente vai sair do papel. Literalmente. Os altos e baixos da diva pop serão mostrados em um longa inspirado no livro The Woman in Me, lançado pela cantora em 2023. Quem vai dirigir esse projeto é o Jon M. Chu, diretor de Wicked. Meu amor, você imagina a loucura que esse anúncio causou em Hollywood, né? Tem atriz fazendo campanha pra conseguir interpretar a Britney, tem fã montando o elenco dos sonhos nas redes sociais e tem uma chuva de rumores sobre o que a gente pode esperar dessa adaptação. Quer ficar por dentro de tudo que a gente sabe sobre esse projeto? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Hoje você sai daqui a par das coisas. Eu só vou me apresentar primeiro. Oi, eu sou o Fefu, seja bem-vindo ao meu canal, esse é o Fefu Verso. Aqui a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, tretas e muito mais. Então já se inscreve aí pra não perder nada e se você puder me seguir nas redes sociais eu vou ficar muito feliz. A gente tá tentando chegar em 400 mil inscritos, falta muito pouco, então me ajuda, por favor. Antes de continuar com a fofoca de hoje, vamos falar sobre o patrocinador desse vídeo, o CyberGhost VPN. Sabia que a sua conexão na internet pode não ser tão segura quanto você pensa? Pois é, mas relaxa que o CyberGhost VPN resolve isso rapidinho. Com ele, o seu IP fica oculto, seus dados são criptografados e você ainda pode acessar conteúdos bloqueados por região. É isso aí, chega de procurar coisas e não encontrar. Você pode mudar a sua localização online para os Estados Unidos em 2 cliques e ter 50% mais conteúdo na sua biblioteca de streaming do que a gente tem aqui no Brasil. E funciona em 40 serviços de streaming. E o mais importante, a sua privacidade está totalmente garantida, porque o CyberGhost VPN tem uma rígida política de ausência de registros, então ninguém consegue rastrear a sua atividade online. E o melhor de tudo é que você pode testar sem medo. Usando o meu link especial, você garante 4 meses grátis na sua assinatura e depois paga só R$10,70 por mês. E ainda tem 45 dias de garantia com devolução do dinheiro. Aproveita que só tem vantagem. Ah, e outra coisa incrível, você pode usar o CyberGhost VPN em até 7 dispositivos ao mesmo tempo. Ou seja, dá pra usar no celular, no tablet, no computador, dividir com a sua família, tudo isso numa só assinatura. Então não perde tempo, vai proteger a sua conexão agora mesmo. Tem mais de 38 milhões de pessoas no mundo usando o CyberGhost VPN. O link tá aqui na descrição. Bora voltar pra fofoca. Desde que o movimento Free Britney explodiu, os fãs sonhavam com o dia em que a própria Britney contaria com todas as letras o que realmente aconteceu durante os anos que ela viveu na tutela. E esse dia finalmente chegou em 2023, quando a diva assinou um contrato de 15 milhões de dólares para lançar a sua autobiografia, The Woman in Me, ou A Mulher em Mim, no título brasileiro. E o livro realmente contou tudo. Eu tenho um vídeo aqui sobre a época em que ele foi lançado, resumindo os principais tópicos, eu vou deixar aqui em cima. Mas a Britney fala abertamente sobre momentos pesadíssimos da sua vida, como o colapso dela em 2007 e um aborto que ela teria sofrido durante o seu relacionamento com Justin Timberlake lá no início dos anos 2000. Não deu outra. O livro virou um best-seller instantâneo e vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos primeiros 3 meses. E é claro que com uma história dessa, Hollywood sentiu o cheiro de filme no ar. Foi aí que começou uma guerra silenciosa nos bastidores para decidir quem ia conseguir os direitos dessa história. Segundo o site The Ankler, grandes nomes entraram na disputa: Netflix, Disney, Warner Bros, Fox, Sony e até outras produtoras, como as da Margot Robbie, do Brad Pitt, da Shonda Rhimes, da Reese Witherspoon. Todo mundo queria esse filme no catálogo, mas quem saiu vitoriosa nessa disputa foi a Universal. Em agosto do ano passado, o The Hollywood Reporter revelou que o estúdio comprou os direitos do livro da Britney e escalou ninguém mais, ninguém menos que Jon Chu para desenvolver e dirigir o projeto. Caso esse nome soe familiar, é porque o Jon dirigiu, entre muitos filmes musicais, a adaptação de Wicked, com a Cynthia Erivo e a Ariana Grande. E ele também assinou outros filmes, como Ela Dança, Eu Danço 2 e 3, e o documentário do Justin Bieber, Never Say Never. Pro cargo de produtor, ele trouxe um parceiro de confiança, o Mark Platt, que trabalhou com ele recentemente em Wicked. Inclusive, nota de rodapé aqui, esse Mark Platt é aquele produtor cujo filho comprou briga com a Rachel Zegler nas redes sociais. Lembra a treta de Branca de Neve?
Esse é um capítulo de outra novela, mas enfim. E a própria Britney Spears também se pronunciou sobre a produção. No mesmo dia em que a notícia saiu, a notícia do filme, no caso, ela postou no Twitter: "Estou animada em compartilhar com meus fãs que estou trabalhando em um projeto secreto com Mark Platt. Ele sempre fez meus filmes favoritos, fiquem ligados." Ou seja, o negócio estava confirmado e pronto para zarpar. Depois do anúncio, o projeto deu uma sumida do radar por um tempo. Ele não tava on my radar. Até que em novembro do ano passado, o diretor voltou a falar sobre o filme e ele deixou claro que ele tá levando essa missão muito a sério. Em entrevista à Billboard, o Jon Chu disse: "Sou um grande fã da Britney desde a juventude, quando ela ainda era uma das 12 atrações no Shrine Auditorium. Quero fazer justiça à sua história e contá-la da maneira correta. Estamos desenvolvendo o projeto no momento, mas ainda há um longo caminho pela frente." Aqui a produção ainda estava dando seus primeiros passos. E em outra entrevista, dessa vez ao The Hollywood Reporter, ele reforçou que o projeto ainda tá bem no comecinho mesmo. Tipo, nem tem roteirista contratado ainda. Eu desconfio que só depois dessa temporada Wicked, a Universal vai focar 100% nesse novo desafio. Mas, de qualquer jeito, o Jon deixou no ar qual deve ser o tom da produção. Ele disse que o filme seria uma crítica à forma como a sociedade trata mulheres famosas, como se elas fossem propriedade pública, submetidas a controle, vigilância e julgamento das pessoas o tempo todo. Então eu não sei exatamente o que eles pretendem fazer com o livro, porque é um livro muito pessoal, a Britney narra as suas próprias histórias ali. Mas se o filme vai ter uma pegada mais geral, mostrando como a mídia é perigosa com celebridades, talvez a perspectiva seja um pouco mais ampla, não sei. Acho que nem eles sabem porque não tem roteirista ainda. Vamos esperar pra ver. Mesmo com o diretor deixando bem claro que o projeto ainda tá no comecinho, isso não impediu a internet e metade de Hollywood de especular sobre quem interpretaria a Britney nas telonas. E olha, tem gente fazendo campanha pra esse papel, igual as brasileiras fizeram pro papel da Juma em Pantanal. Um dos nomes que mais ganhou força nessa conversa foi o da Sabrina Carpenter. E aí entra uma chuva de coincidências da nossa Sabrininha. Um mês depois que a notícia da cinebiografia saiu, a loirinha fez uma performance no VMA e no meio da transição entre Please 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 e Taste, ela soltou um trechinho do monólogo da Britney em Oops, I Did It Again. Uma homenagem? Um sinal pro universo? Talvez ambos. Se era pra chamar a atenção da Britney, missão cumprida, porque ela comentou nas redes sociais. Abre aspas. "Vi umas coisas da Sabrina Carpenter, porque ela tá beijando um alien no palco. Eu adoro ela, mas não entendi essa parte. Porque ela não beijou uma garota?" E ela falou isso rindo e dizendo que fica surpresa quando lembra que é uma pessoa famosa. E como Hollywood tem um total de 5 pessoas trabalhando, outro nome que surgiu na conversa foi o da Sydney Sweeney. Vamos fazer a matemática. Ela é uma atriz loira que tá super mega em alta e a Britney é muito fã de Euforia. Ela já disse que assistiu, adorou, melhorou a saúde mental dela, etc, etc. Então talvez, se depender da diva, a Sydney tenha uns pontinhos extras. Além dessas, circularam outros nomes na mesa, como o da Emma Roberts, o da Ariana Grande, até por ela já ter trabalhado com o diretor em Wicked, mas eu acho muito difícil. Vamos ser pé no chão, galera. E o da Olivia Holt, que quando foi questionada sobre esse assunto pela Variety, disse que seria um sonho interpretar a Britney. Mas entre todos os nomes, o que realmente tem se destacado é o da Millie Bobby Brown. Gente, eu acho que ela é a protagonista dessas conversas sobre elenco. Em várias entrevistas dela, a Britney Spears sempre acaba sendo mencionada em algum momento. Tudo começou lá em 2022, no programa da Drew Barrymore. A Millie falou que sempre quis interpretar uma pessoa real e que a história da Britney mexia muito com ela. Abre aspas. "Cresci acompanhando a trajetória dela, assistindo a vídeos, entrevistas, mesmo sem conhecê-la pessoalmente, sinto que poderia contar essa história do meu jeito, de uma forma única pra ela." Fofa, né? Mas parece que a Britney não gostou muito disso. Na época, sem citar nomes, ela disse o seguinte nas redes sociais: "Ouvi falar de pessoas querendo fazer filmes sobre a minha vida. Cara, eu não tô morta." Vale lembrar que naquele momento ela nem tinha lançado o livro ainda, isso foi em 2022. Aparentemente, a visão dela sobre um filme mudou.
Então, talvez a visão dela sobre a Millie tenha mudado também? Não sei. E como ficou muita gente na internet dizendo que a Millie Bobby Brown loira lembrava a Britney, essa possibilidade meio que entrou no imaginário do público. Então, quase sempre a Millie é perguntada sobre interpretar a Britney. Em fevereiro desse ano, ela disse o seguinte ao Access Hollywood: "Ela é um ícone absoluto. Eu amaria fazer parte da história da Britney, mas essa é a história dela, e apoio totalmente que ela conte da forma que quiser." E olha a fofoca. Segundo o Daily Mail, a Millie tá levando isso como um objetivo de carreira. E inclusive as mudanças no visual seriam para praticar a lei da atração e conseguir conquistar esse papel. O jornal até diz que a atriz pediu uma ajudinha ao sogro, o Bon Jovi, para mexer uns pauzinhos aí em Hollywood. Não sei que diferença o Bon Jovi faria na história e também não sei qual é o fundamento dessa nota do Daily Mail, mas estou te dizendo que esse rumor existiu. Mas verdade seja dita, esses rumores não têm base nenhuma. Porque olha, no texto eles dizem que a Millie teria feito um teste inicial para interpretar a Britney e a diva pop não teria gostado nada desse teste porque ela não via semelhança dela mesma com a Millie. O problema é que nada disso faz sentido, porque o próprio diretor John Chu já veio a público dizer que não rolou teste nenhum, porque o projeto tá longe de falar sobre elenco. Ele disse que a produção nem sentou para conversar sobre isso ainda, porque, vamos lembrar, eles nem têm roteiro. Antes de você escolher um rosto, é importante você ter uma história para esse rosto contar. Enfim, vamos desacelerar na especulação, porque o que a gente sabe de forma oficial, e isso é a única coisa que a gente tem pra se agarrar, é que nenhum teste rolou. Não tá na fase de selecionar pessoas ainda. E eu acredito nisso porque, como eu te falei, eu acho que a Universal vai deixar passar essa temporada Wicked pro diretor conseguir focar nesse novo projeto. Aliás, pra esclarecer, na semana passada uma conta postou no Twitter que Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Millie Bobby Brown seriam as favoritas pra viver a Britney no cinema. De novo, essa conversa. A fofoca correu, virou manchete e foi aí que o John entrou na história. Ele respondeu dizendo: "Nada disso é verdade. Pode parecer frustrante, mas ainda não tivemos nenhuma conversa sobre elenco nesse filme. Estamos muito no início do desenvolvimento. Desculpe. Como eu te disse, como é que escolhe uma atriz se não tem nem o tom da história ainda? Se não tem definido qual é o período da vida da Britney que o filme vai retratar? Vai ser ela na infância, ela jovem, ela adulta, ela agora? Como é que contrata uma atriz? Quem fizer o melhor playback de Toxic?" E o próprio John Chu já tinha dito uma coisa parecida em janeiro no Globo de Ouro. Abre aspas: "Eu vi todas as sugestões de elenco dos fãs, acompanhei tudo isso e sempre levo em consideração, pois talvez haja uma boa ideia entre elas. Mas teremos que aguardar. Precisamos entender qual será a abordagem do filme antes de definir quem é a mais adequada para o papel. Mas estou aberto a qualquer possibilidade. Sinto muito dar essa notícia para vocês, mas talvez esse filme demore para ver a luz do dia." E é muito importante que você grave isso na sua cabeça. Toda essa conversa sobre atriz, sobre elenco, ainda é rumor. Eu boto minha mão no fogo por essa ideia de que eles nem discutiram nomes ainda? Não. É lógico que você tá pensando num filme, você já fala, e fulana, né? Mas é compreensível também eles não terem batido martelo nisso. Enfim, nessa mesma entrevista no Globo de Ouro, o John disse que a Britney vai estar 100% envolvida no processo criativo do filme. Abre aspas: "Ainda não comecei esse projeto por completo, mas ela terá uma participação muito ativa, sim." Ela, no caso, a Britney. "Tenho algumas ideias e abordagens em mente, mas ainda é muito cedo para definir qualquer coisa." Eu tô me sentindo meio mal, que eu cheguei no clímax do vídeo e a única coisa que eu tenho para te dizer é: galera, o projeto existe. O filme vai ser feito. A Universal comprou os direitos, mas de resto, a gente não tem mais nada. Tô começando a me questionar se eu devia ter feito esse vídeo, porque a informação que eu tenho pra te dar é que não tem muita informação. Mas é também pra gente desmentir fake news, pra gente colocar o pezinho no chão e entender onde é que tá essa produção. Mas é isso, o filme tá sendo feito. Esses são os rumores. Talvez exista a verdade neles, talvez não. E é isso, acho que esse foi o vídeo mais vazio do canal. Eu espero que você tenha gostado de se informar sobre o que tá acontecendo nesse filme sobre a Britney Spears. Não tem muita coisa acontecendo,
mas pelo menos agora você tá informado de que não tem nada acontecendo. Só pra jogar essa faísca em vocês, porque uma hora esse filme sai e a gente vai estar aqui falando dele com certeza. Antes de terminar o vídeo, não esquece de proteger os seus dados com o CyberGhost VPN. Tem desconto especial, garantia com devolução de dinheiro e 4 meses grátis para novos assinantes que usarem o link aqui na descrição. Descubra como navegar na internet sem restrições e com total privacidade. Obrigado CyberGhost VPN por patrocinar esse vídeo e tchau, tchau, gente. Até o próximo.